Fala galera, beleza? Estou aqui com o Jefferson e hoje a gente vai ter aqui uma visão de quem é programador e de quem fica do lado das empresas, os recursos humanos. Aí, o que separa aí o júnior de um pleno? Então, você que é programador, você já deve estar se imaginando um pouquinho, né? Que é um pouco da dificuldade a nível de código. Agora, como que a empresa enxerga isso? Vamos ver a visão da empresa em cima dessa parte do júnior e do pleno. O que você tem para falar, Jefferson? Legal, gente. Uma dúvida muitas pessoas têm, assim, quando procuram a gente, é como se autoavaliar se eu sou júnior, se eu sou pleno, se é o tempo de experiência que faz isso. Cada empresa, lógico, tem uma regra, né? Mas em regra geral, o que a gente observa, a diferença de um júnior para um pleno, a gente estava até comentando antes nos bastidores aqui, assim, a diferença básica é você chega com uma tarefa ou algo para programar, uma atividade, o pleno, ele já sabe mais ou menos por onde começar, ele já resolve muita coisa sozinho, ele precisa de muita pouca ajuda. E o júnior, ele vira pro chefe dele e fala, por onde que eu começo? Ele fica perdido, ele não sabe por onde começar. Então, a diferença de um júnior para um pleno, além da experiência, isso acontece muito com a vivência. O cara já é vivido, já sabe onde as coisas pegam, quais são os riscos, os impactos, o que tem que fazer. O júnior, ele vai perdido, ele, teoricamente, ele tem muita coisa nova, ele não consegue saber nem por onde começar a resolver. Você lembrar no seu período que você estava no começo da sua carreira, eu já passei por isso, os nossos líderes chegam com umas tarefas e a gente fica estático, assim. Né? Eu tinha, puxando aqui na memória, como que era a minha cabeça de júnior. Eu lembro que a gente estava nas reuniões, e estava recebendo a lista de tarefas, estava discutindo como que ia fazer, aí a cabeça de júnior, eu não sabia por onde começar, falando a nível de programação, eu não sabia qual classe mexer, qual tabela do banco mexer, eu não sabia se eu tinha que criar uma tabela, se eu tinha que criar uma classe, se eu tinha que criar uma tela nova. Não, o código, ele não aparecia, não sabia o que ia ter que escrever de código, então essa é a visão do júnior, tá? Ele fica totalmente perdido, ele não sabe ainda, porque a maioria das coisas ele vai fazer pela primeira vez, ele vai ter que descobrir. A cabeça já de um pleno, no caso, quando eu cheguei lá nos 3, 4 anos de profissão, quando eu recebi a tarefa, automaticamente aqui era um estralinho, era alguns segundinhos aqui, o código já passava, já mentalizava todo o código, eu já sabia o que eu ia ter que fazer, qual tabela do banco de dados eu ia ter que mexer, eu já sabia se eu ia ter que criar tabela, eu já sabia se eu ia ter que criar uma tela nova, eu já sabia como que funcionava os relacionamentos dentro de um projeto, eu já sabia praticamente 90% já tudo, já estralava na minha cabeça, tudo, já sabia o que ia ter que fazer. E ainda melhorava a solução proposta. Exatamente. Melhorava. O pleno, ele tem, pela vivência e por experiência de outras empresas, outros projetos, ele traz uma bagagem de experiência de que outro tipo de solução mais simples, mais barata e mais fácil. Às vezes vocês têm dificuldade e falam assim, por que a empresa não contrata o júnior e não dá oportunidade? Porque o mercado está cheio de júnior, gente. Está cheio, está lotado. Agora, pessoas que pensam na solução, pessoas que trazem uma visão diferente, essas pessoas que têm aí um pouquinho mais de bom senso na hora de desenvolver um projeto, não tem. E aí as empresas abrem vaga e pedem 2 ou 3 anos de experiência. Porque não dá para toda hora você ficar assim, ó, começa por isso, faz isso, faz aquilo. Então elas acabam dando preferência para quem já tem uma formação ou já tem um período de passado em alguns projetos em algumas empresas e deixam os outros de lado. Mas isso não inibe. Uma coisa também muito bacana que diferencia o júnior do pleno, o júnior ele depende muito de ser demandado. Ele fica lá parado esperando o trabalho, esperando o backlog, esperando a história, esperando a sprint começar. O pleno pede muito ajuda, precisa Sim. todo dia de ajuda, não tem aquela expertise ainda, aquela experiência de pesquisar no Google e achar a solução, mas aí vai aprendendo. Vai aprendendo. Né? Por exemplo,
a grosso modo aqui, vamos pegar um projeto. Vamos pegar um projeto aí, e se um pleno fizer o projeto em 5 meses, sei lá, o júnior demora 1 ano. Então, tipo, um pleno vai fazer em 6 meses, 5, 6 meses, o júnior vai demorar 1 ano. Mais ou menos aí pra gente ter uma noção, né? Porque assim, eu lembro muito bem, quando eu era júnior, pra eu fazer um relatório lá demorava 20 dias. Depois no nível de pleno, o relatório já fazia 1 dia. No nível de sênior, você já tem tudo pronto e sabe alterar, você faz em 1 hora. Exatamente. O sênior, ele já tem... isso eu já fiz, tá salvo em tal lugar, tá salvo em tal lugar. Tá salvo... Isso acontece também na carreira de administrador, de gestor, porque a gente, como vai passando nas empresas, a gente vai guardando muita coisa e às vezes a gente lembra. Eu vou falar da minha parte, que é a parte de gestão de pessoas. Quantas coisas eu vejo nas empresas que a gente tem que alterar, e aí eu me lembro que eu já fiz isso em tal empresa que está salvo num e-mail que eu enviei há 10, 15 anos atrás. Eu só tenho que trazer, atualizar para a legislação atual e a empresa ganha tempo com isso. É por isso que muitos acabam virando consultor, né? Porque realmente você já sabe o caminho das pedras. No caso de um pleno, pensando na área de desenvolvimento, ele também já tem uma expertise de postura, né? A postura de um pleno, a postura de um júnior. Se você tiver uma empresa com muitos júniors, dependendo da empresa, tá? Isso não é... Coloca lá uma mesa de sinuca, você vai ver a molecada toda lá jogando, né? E a sprint andando solta, torrando lá o tempo. E vocês têm que pensar que para a empresa, hora homem é o que manda. Vocês têm um custo para a empresa, é hora homem. O pleno, ele olha para a mesa de bilhar e fala, primeiro eu vou entregar minha sprint, depois eu venho jogar. Ele consegue gerenciar o próprio tempo e principalmente os próprios desejos. A gente, quando é jovem, acaba sendo mais impulsivo e a tentação... Por que os pais às vezes dão um castigo, tira o videogame, tira o celular? Porque realmente não tem autocontrole de falar, não, agora eu preciso fazer o que é necessário. E isso acontece na diferença entre júnior e pleno. Não é padrão, mas a gente percebe muito isso nos times. E quando vai para o sênior ele está querendo outros caminhos. Então acaba acontecendo, pensando na carreira em Y, tá? Tem pleno que vai ter um grande envolvimento com gestão, vai começar a entender, vai começar a desaflorar nele a questão de liderança, desenvolvimento de pessoas, e ele vai começar a ser o pleno, o braço direito do líder do time. Já vira um Scrum Master, já começa a se envolver em outras questões de liderança. E o sênior, ele começa a se aprofundar mais ainda, se especializando em ferramentas muito técnicas. Então essas pessoas acabam não tendo tempo para ir lá jogar o joguinho de bilhar com o pessoal e nem de ficar jogando videogame. Então a diferença basicamente é essa. Por que as empresas também preferem? Porque, cara, de verdade, é muito chato ficar pedindo para as pessoas trabalharem e deixar para se divertir em momentos de lazer e não o dia todo, né? Algumas empresas que eu trabalhei, eu vi muita gente que ia jogar no videogame e esquecia da vida. E aí tinha que vir o líder lá e chamar a atenção. Na visão de programação, quando participava das reuniões, a gente dava o tempo para cada tarefa, né? O sênior, por exemplo, ele fazia a tarefa em 1 dia. O pleno já fazia em 1 dia e meio, 2, ele já fazia. O júnior, às vezes, ia 4 dias. Quando não ficar jogando videogame e atrasar o projeto. O júnior ele tem que ver um código de exemplo, ele tem que fazer um código pela primeira vez, ainda mais pergunta muito, eles interrompem muito. O júnior, por exemplo, quem está começando, fica bastante enroscado em estrutura de dados, lista, array, banco de dados SQL, ele fica muito preso ali até aprender. Já, né, o pleno já vem, já cria o banco de dados, já se vira, já faz tudo. O sênior vem, já coloca uma solução mais avançada, né? Então são níveis diferentes. Exatamente. Né? Então, por isso que ganham diferentes. Por isso que ganham diferente, né? Antigamente, até eu tinha uma cultura, então tinha uma linha de pensamento assim que o pessoal geralmente colocava, tipo, júnior 2 anos, pleno 4 anos, sênior 6 anos acima. Não sei se existe isso ainda, porque... Algumas empresas mantêm esse padrão, né, essa diretriz,
mas porque, tecnicamente não dá para avaliar assim. É porque há muito tempo atrás, muitos anos atrás, era difícil você adquirir conhecimento, né? Sim. Agora, em questão de um ano aí, por exemplo, tipo, o meu treinamento, por exemplo, de Java lá, tipo, a pessoa é júnior, mas ela começa a estudar e dentro de um ano aí ela está com conhecimento de pleno, ela já avança na empresa como pleno. Tenho muitos casos de alunos lá que em questão de um ano já era praticamente pleno, né? Exato. Porque é fácil conseguir informação e estudar agora, né? Dedicação, né? Dedicação, se dedicar, né? Porque, tipo, se você ficar parado 2 anos e esperar que o conhecimento vai cair, não vai cair. Não vai cair. Você tem que estudar. É igual o vendedor esperando que o cliente vai vir buscar o produto dele. E enquanto a outra empresa tá lá anunciando, tá colocando na cara do cliente. O cliente vai comprar aquilo que tá mais fácil para ele. E a pessoa que tem dedicação, ela vai conseguir chegar mais rápido. E ainda tem gente que tem a cara de pau de falar assim, não, aquele cara conseguiu porque ele teve sorte. Ele teve sorte de acordar cedo, né? E ficar até tarde estudando as ferramentas, estudando formas de entender a lógica, de entender a regra de negócio. Ele teve a sorte de perguntar e as pessoas responderem. Então, a sorte dele foi trabalhar e se dedicar bastante. Cara, o júnior esbarra em um erro, ele trava, ele vai perguntar para o amigo do lado, ele vai perguntar no Facebook, ele vai perguntar para o Telegram e não pergunta no Google. Tem que perguntar no Google. Às Sim. vezes Cara, a gente pega as perguntas que aparecem nos grupos lá, copia, cola no Google. Às vezes é o primeiro, segundo, terceiro site já tem a resposta lá. Então, o Júnior ele demora para desenvolver isso. O pleno ele já joga lá no Google lá, meia hora já acha. O sênior ele já tem um código já feito que ele já fez, ele já copia e cola e já ele faz. até sabe na cabeça. Até sabe na cabeça, já tem Eu mesmo, tem muita coisa que eu não memorizo. Eu faço, mas não tem como memorizar. Não. Você já tem feito em outros projetos que você fez. Mas conhece gente que memoriza. Você já sabe. Tem muita gente que memoriza. Mas eu mesmo, eu não consigo ficar memorizando aqui a letra maiúscula, ali a minúscula de tudo, de qual que é o parâmetro que eu tenho que passar, não sei. Eu faço 1 ou 2 vezes, tenho guardado ali no projeto, de vez em quando eu vou lá e consulto. É uma dúvida que o pessoal tem, assim, muito tenho que memorizar o código? Não tem que memorizar o código. Você tem que saber fazer, você tem que ter o teu projeto ali que você já fez, para você consultar de vez em quando. Você já tem que saber como que resolve quando esbarrar no problema. Né? Uma coisa também que vocês... É um detalhe que vocês têm que perceber a diferença entre um júnior e um pleno é o comportamento em relação à situação de estresse. Né? Quando você chega para um júnior com muito estresse para uma solução, ele se perde, né? Ele não consegue dar uma solução. O pleno, ele consegue manter a calma, né? E conseguir ter uma resiliência de levar e buscar a solução com calma, tranquilidade, sabendo que é urgente. O sênior nem se abala, ainda dá risada. Eu já trabalhei com alguns sêniors que, tipo, às vezes você fala assim, nossa, o mundo tá caindo, vai acabar tudo. Eles dão risada e falam, não, relaxa, isso daí é fácil. E realmente, para eles é muito simples. Eles chegam lá, trazem a solução, sabem que o mundo não vai acabar na sequência e resolvem. Pessoal, isso que a gente está falando, não só para a área de desenvolvimento, para as outras áreas também, isso acontece no meio empresarial. Você pegar um rapaz jovem que é empresário e um homem na faixa aí dos 40, 50 anos que é empresário, a diferença comportamental, a diferença de momento de vida, de conhecimento é totalmente diferente. Né? Um cara que começou ali já faliu umas 3 vezes, ele tem uma experiência que ele não quebra mais. Tem culturas como a americana que se o cara fala que ele já faliu 1, 2 vezes, ele entra já à frente, né? Porque eles sabem que esse cara ele sabe onde não errar novamente, o aprendizado já aconteceu, e as empresas valorizam isso. E quais são o que funciona e que dá certo. É aquilo que a gente às vezes costuma fazer. Arroz com feijão dá certo. Né? Dentro da programação a mesma coisa. Dentro da área de TI, faz primeiro o básico. Né? Depois você vai procurar florear, criar, porque você tem que ter estrutura, tem que ter base, tem que ter coisa, como se diz, tem que entregar algo logo, não fica pensando muito. E às vezes tem júnior
que fica... isso acontece muito, acho que você já viu, os júniores às vezes viajam. Não, porque na SpaceX, porque não sei o que, startup e tal, e nananana. Nesse período que ele fica discutindo na reunião, os sêniores já estão tudo estressados, já estão saindo, caindo, né? Hoje é tudo online, e já estão começando a trabalhar porque não tem saco para ouvir conversa de moleque. Eu já ouvi isso daí, tá? É chato. Sabe o que é o pior de quem está começando, por exemplo? Porque assim, a gente quando é sênior, a gente vai lá, a gente altera o código, ou então faz uma função no banco de dados, faz uma procedure, ou então mete a mão no código lá e resolve, pronto, acabou. Demora um dia, faz. O júnior já ele quer propor outra tecnologia, ele quer que troque o projeto inteiro. Ele quer mudar inteiro. o projeto inteiro. Ele esquece que aquele legado, né, foi construído por várias mãos, não. Tem que mudar o sistema, essa linguagem é ultrapassada. Ninguém usa Delphi, uma coisa que eu já ouvi, né? Ninguém usa Delphi. Cara, a maioria das empresas hoje que ganham dinheiro estão migrando para Java, mas é o Delphi que está pagando as contas. Eu já ouvi muito isso. Então, você tem que saber Delphi e tem que saber Java. Por quê? Você vai migrar e a lógica que foi lá por trás vai ser praticamente a mesma lógica que você tem hoje. Mano, essa migração... Eu não sei porque o pessoal, eles têm uma ideia totalmente errada. Por exemplo, eles querem aprender as linguagens modinha, mas eles esquecem que se eles vão chegar na empresa, eles vão ter que saber, por exemplo, dominar 100% o Java para eles refazerem outra tecnologia, ou vice-versa. E daí eles ficam com um papinho lá de Java não. Aí chega na empresa... E outra, vocês às vezes ficam assim, não consigo vaga de emprego porque as empresas não estão dando oportunidade para júnior. Você é júnior em quem? Java? Ou é júnior em Delphi? Ou é júnior em C Sharp? Dependendo da linguagem que você está atuando, tem mais vagas, né? Porque todo mundo é modinha, vai todo mundo... Então entra numa empresa, trabalha naquela linguagem que a empresa tem, que vai ser bacana para o seu background, porque você depois, quando você for para Java, você vai ver que muita coisa parecida muda uma coisa ou outra. Porque a lógica por trás, a base, é a mesma. O que muda são ferramentas, como a tecnologia absorve aquela lógica. Então, não viaja muito. Porque se viajar, cara, os caras vão te eliminar na primeira oportunidade. Pior. Mas isso aí. É uma coisa que acontece muito com o Júnior, e eu não sei se acontecia com você, mas o Júnior, quando ele fala muito, que eu aprendi isso na faculdade, que eu vi isso no curso tal, e que não sei o quê, ele é cancelado pela equipe. A equipe cancela, ele começa a falar, todo mundo vira as costas e vai trabalhar. Então, isso é muito chato. Então, perceba isso, é sinal de que o que você está falando não faz sentido para aquela organização. Você pode ter razão, mas não faz sentido para aquelas pessoas. Entendeu? Então, cuidado com o que você fala, perceba o ambiente, e para propor alguma coisa, é aquela velha frase, se ninguém perguntou, não fala nada. O sênior sabe muito bem isso. Né? Ele chega numa reunião, ele sabe que está tudo errado, mas ele só vai falar se alguém perguntar. Se ninguém perguntar, ele vai manter a calma, né? A não ser que seja algo que vai dar prejuízo para a empresa, mas às vezes não. O júnior já não, ele quer falar, ele quer aparecer, ele quer mostrar que ele aprendeu, que ele sabe. Legal, cara, você está empolgado que você está aprendendo, mas isso te queima no time, te queima no ambiente de trabalho. Na reunião, quando era júnior, eu ficava apavorado. Quando era pleno, eu dava soluções. Quando era sênior, não queria mais o projeto, ficava quieto. Não queria saber de nada. Vou fazer o meu e acabou. É assim até hoje. Na área que eu tô também, quando você é RH e sabe que a empresa vai abrir uma vaga que não vai dar em nada, você fica quieto, tá bom, tô abrindo, você põe ali, se der você abre, e aí daqui a pouco, aquilo que você já sabe, você percebe, cancela aquela vaga. E você nem se estressa. Quando você é jovem, você quer que as coisas aconteçam, que o mundo dá certo, você é revolucionário, cara, você fica muito estressado. Porque você está fazendo do jeito certo, chega um patrão, ou chega um líder, muda tudo, não é mais isso. E isso acontece muito no setor de tecnologia. Os caras que são júnior odeiam fazer coisas que ninguém vai usar. O sênior nem se incomoda. Dá mais, vou fazendo, vou entregando, porque ele sabe que aquilo é o trabalho dele, faz parte do papel dele. E vocês têm que começar a pensar mais com cabeça madura profissional. Isso aí. Para finalizar, quem está aqui no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo, tem o meu treinamento de Java e também tem o treinamento do Jefferson também.
para vocês se adequarem às entrevistas de emprego, tá? Para você saber como é que os recrutadores pensam, para você chegar preparado lá na entrevista de emprego. Tá o link aqui no primeiro comentário, tá os 2 cursos. E também tem o link da minha plataforma para você entrar e testar também os treinamentos. Legal. Até mais. Valeu, até mais, gente.